vamos lá dar as boas-vindas à doutora Isabel Gaspar, que é médica... Geneticista, exatamente. Nós tínhamos aqui uma outra determinação que obviamente não era correta. Mas exatamente, vamos perguntar à doutora o que é uma médica geneticista. Não há melhor forma de é uma especialidade da medicina em que nós lidamos com as doenças hereditárias das pessoas. Fazemos também outra área que é muito importante hoje em dia, que é a prevenção das doenças precisamente hereditárias, porque todos nós nascemos com algum risco de doença hereditária, seja do que for, e se nós conseguirmos acompanhar as pessoas para impedir que a doença venha a acontecer nas pessoas mais novas, conseguimos prevenir, e é um modelo exemplar de medicina preventiva. Portanto, se eu tiver uma doença, se eu tiver uma doença que eu sei que pode ser transmissível, devo imediatamente... Não tem tanto a ver com transmissão, tem a ver com genética, não é? É assim, tem as duas coisas, tem as duas razões. É assim, vamos supor que a Maia, por exemplo, tinha um infarto aos 40 anos de idade, certo, por exemplo. Se não tiver fatores de risco adicionais, se não fumar, se não tiver o stress que todos nós temos, se não tiver excesso de peso, pode ter um fator de risco que possa ser hereditário, sobretudo se houver história familiar desta situação. Portanto, tem risco de passar aos seus filhos 50% de terem o mesmo risco de ter infarto, ou um AVC, ou uma embolia pulmonar. Então quem é que deve ir ao médico? O meu filho? Primeiro identificar qual é o problema no caso doente. Sim. E depois oferecer a hipótese de identificar nos familiares que têm 50% de risco, para evitar que a doença se instale e que se manifeste tão cedo quanto no caso do índex, que é o caso doente, neste caso. No meu caso, a minha família, histórias de todos os homens com AVCs, mas nenhum morreu com AVC. Mas pronto, mas tiveram esses episódios. O que é que eu fiz? A determinada altura percebi que tinha a tensão arterial também com tendência para estar elevada, e hoje já faço uma terapêutica de prevenção, precisamente para diminuir o risco. É disto que estamos a falar? Exatamente. É precisamente isto, não é? E nos seus familiares, com que idade é que apareceram os AVCs? Tarde, todos tarde. Isso pode ser o risco geral da população. 70. Exatamente, mas isso é o risco geral da população. Quanto mais vivermos, mais infartos e AVCs vamos ter, mais tumores vamos ter, mas isso é o risco que todos nós temos. Certo. Agora, quando estas coisas acontecem antes dos 55 para os homens e antes dos 65 para as mulheres, é que já pode ter uma causa hereditária que não está identificada. Agora já me descansou um bocadinho. Pois, exatamente. Portanto, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Ainda bem que veio, doutora, porque ele vive um pouquinho com este fantasma, não é? Não é fantasma, hoje, é estar estamos atento. aqui para falar de uma doença que é de facto hereditária, não é? Que é a paramiloidose, que nós conhecemos todos pela doença dos pezinhos. Que doença é esta? É uma doença portuguesa. Nós temos duas doenças portuguesas, isto é, as mutações fundadoras começaram por um português. A doença dos pezinhos começou nos pescadores da Póvoa do Varzim, portanto a primeira pessoa doente era um pescador da Póvoa do Varzim. Isto é muito mais interessante do que eu imaginava. Que foi identificada pelo professor Corino Andrade, que foi meu professor no Porto, que eu tive aulas de medicina com ele, que era um homem excelente, nos anos 50. E a doença ia-se transmitindo de pais para filhos, sem ninguém saber muito bem que tipo de transmissão é que era na altura. Tem uma peculiaridade que as pessoas deixam de sentir temperatura e, portanto, quer haja água fria, quer haja água quente, as pessoas não sentem. Mas não sentem mesmo nada, não sentem mesmo nada. Só nos pés? Nos pés e nas mãos, mas é mais frequente começar primeiro nos pés. Depois as pessoas começam por ter outras alterações noutros órgãos, isto é, podem ter, por exemplo, diarreias. Nós às vezes temos pessoas que andam em pesquisas de causas de diarreias que não sabem qual é a causa e é a paramiloidose. Os casos mais raros é quando uma pessoa, por exemplo, tem um AVC, que é rara a forma de apresentação, mas pode acontecer, ou, por exemplo, quem tem miocardiopatia hipertrófica, que é o aumento do músculo no coração, que nós às vezes vamos à procura das causas e esquecemos que a paramiloidose pode ser frequente. Também a paramiloidose, que é uma mutação genética, exatamente. É uma mutação genética. É uma mutação, nós temos umas proteínas no fígado, aliás, o nosso fígado é uma máquina que produz e transforma tudo o que nós recebemos, e nós temos uma proteína que é a transretina, que transporta uma hormona da tiroide e a vitamina A. Estes doentes têm uma mutação nessa transretina e essa proteína, em vez de conseguir transportar aquilo que é o habitual, que é a vitamina A e a tiroxina, não consegue. E, portanto, a partir de uma certa idade começa-se a depositar no fígado. As pessoas vivem bem até aos 20, 30 ou 40 anos de idade
e a partir de uma determinada altura começam com as tais alterações da sensibilidade nos pés, nas mãos, com as diarreias, por aí fora. Mas sendo uma doença portuguesa e tendo aparecido na Póvoa de Varzim, porquê é que apareceu, sabe-se ou não? Não, começou pela primeira vez com uma pessoa. Portanto, mutação fundadora é sempre quando é que começou, aonde é que começou a doença. A partir daí passou-se a transmitir de pais para filhos e depois nós espalhámos esta doença pelo mundo inteiro com a... Não se sabe porque é que apareceu naquela pessoa. Não, começa, é como qualquer um de nós, qualquer um de nós pode ter uma doença que começa de novo pela primeira vez connosco. Não tem nada a ver com aquilo. Não tem nada a ver com o meio envolvente, nem certo. com o facto de serem pescadores. Portanto, começou pela primeira vez ali. E então, por ser uma doença portuguesa, é por isso que se faz a despistagem logo à nascença, em algumas crianças? Não, é assim... Os meus filhos fizeram. O meu também. Não, mas é um bocadinho diferente. O teste do pezinho, que estamos a falar... não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. O teste do pezinho é um teste em que nós fazemos a despistagem de algumas doenças que as crianças, por exemplo, se tiverem um déficit de hormona da tiroide, que é um hipotiroidismo, ou se tiverem um problema que é a fenilalanina, que é um aminoácido que não conseguem metabolizar, ficam com atraso mental se não forem tratadas logo desde pequeninas. E, portanto, quando os bebés nascem, faz-se uma colheita de gota do pé, exatamente, que é um sítio onde dói menos, apesar de ser um pequeno traumatismo para a criança, e vamos despistar quais são as doenças que podem dar atraso mental na criança para impedir que se diagnostique o atraso mental, por exemplo, a 1 ano, ou 2 ou 3 anos de idade, e que se podia ter impedido se tivesse diagnosticado logo à nascença. Nada tem a ver com Não isto. tem nada a ver com a doença dos pezinhos. Não. Muito bem. Esta doença chama-se doença dos pezinhos por causa das pessoas terem a patologia. Portanto, para se descobrir pezinhos. que há a doença dos pezinhos numa pessoa, é preciso haver ter um caso sintomas doente, e haver um caso doente prévio ou uma história familiar prévia. Exatamente, mas eu, se não souber que na minha família houve doença dos pezinhos, posso não saber, não é? Exatamente. Tenho que ter sintomas. E os sintomas são aqueles que a doutora disse. Exatamente. Não sentir a temperatura, primeiro ter um formigueiro frequente, não é? É ter alteração da sensibilidade. E, falta portanto, de sensibilidade, não é um formigueiro. Não é um formigueiro, não sentem a diferença entre água quente e água fria. Começam a... Isso é uma forma de apresentação. Outra forma são as tais diarreias que começam a aparecer e que na investigação depois pensa-se nesta situação. Ou ter uma doença cardíaca, ou ter um AVC súbito, que são as formas mais raras de apresentação da doença. Há tratamento ou não? Há, felizmente para nós... Tratamento ou controle? Não, há terapêutica já. Há um medicamento novo que se chama Tamifidis que vai impedir que a proteína se deposite no fígado e, portanto, as pessoas conseguem viver sem a doença. Há uns anos atrás, nos anos 90, o professor Eduardo Barroso começou a propor a estes doentes, e, portanto, já temos alguns anos de experiência, o transplante do fígado, isto é, se o fígado está ocupado com uma proteína que lhe provoca alterações da sua produção, o que se faz nestes doentes é, antes de eles começarem a ter sintomas, fazia-se um transplante hepático e, portanto, transplantava-se um fígado de uma pessoa sem doença, que vai demorar mais 20 ou 30 anos depois de voltar outra vez a depositar a proteína. Portanto, durante muitos anos as pessoas queriam fazer testes, que se chama testes preditivos, para saber se iam ter a doença ou não, para se candidatarem a transplantes hepáticos. Há cerca de 2, 3 anos passou a haver uma terapêutica, portanto agora já há mais que uma escolha para uma pessoa que tenha risco de vir a ter esta doença. Toma o comprimido, faz essa terapêutica e, portanto, evita o transplante. Exatamente. O que é bom porque também sobram mais fígados para outros casos de necessidade de transplante, porque muitas vezes é difícil encontrar órgãos para transplante, não é? Há grandes listas de espera, não é? Essa é que é essa. Pois eu fiquei agora muito esclarecida. Eu pensava porque que esta também doença estava ligada com a doença... E mesmo o teste do pezinho. Sim, e mesmo quando li, não percebi que estávamos a falar de coisas diferentes. Não, eu pensei que se detectava logo no pezinho, mas depois só se revelava mais tarde. Não, são duas coisas diferentes. Temos muitos doentes em Portugal ou não? Eu não faço parte do registro dos doentes, não lhe sei dizer. Sim, mas é uma amostra grande ou... A prevalência no mundo é 1 para 100 mil, enquanto que na área da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde é 1 para 538. Portanto, deveremos ter 3 ou 4 mil pessoas doentes no país. E a doutora, no seu consultório, já costuma tratar esta doença? Eu lido mais com as pessoas saudáveis que querem saber se vão ter a doença, que se chama isto fazer testes preditivos, isto é, acompanhei o pai ou a mãe durante alguns anos e ao fim de uma determinada altura, que nós não gostamos de fazer os testes genéticos, a não ser a pessoas já com uma maturidade e já maiores de 18 anos, querem decidir que tipo de vida profissional é que vão ter ou querem planear filhos e fazem aquilo que se chama o teste preditivo. Isto é um teste que vai predizer se vão ser ou não um dia doentes.
Mas faz estes testes para esta doença e para outras. E para outras. Doenças neurológicas de etilação tardia, cancros hereditários, portanto, nós tentamos sempre... Eu agora já não falar, que eu adorei tê-la cá. Fala lindamente, explica lindamente. Então vamos lá ver o seguinte, doutora. Há pessoas que apetecem ouvir, eu sou cá. Deixa-me colocar uma questão. Eu sou filha de uma mãe mastectomizada, portanto com um cancro na mama, e de um pai falecido com cancro no cólon. Devo fazer algum teste? Claro. Devo ir ter consigo? Em relação ao cancro do cólon, é a doença hereditária maligna em que nós temos maior percentagem de encontrar mutações nas pessoas doentes. Portanto, há determinadas regras, que são os critérios de Betesga, que é o familiar ser diagnosticado o cancro do cólon jovem, ter tido um cancro do cólon à direita e não à esquerda, porque são mais frequentes à esquerda com o andar da idade do que nos jovens, e ter pelo menos depois mais 2 familiares com cancro do cólon também. Pronto, são as regras. Mas às vezes a família é muito pequenina e depois não temos esses critérios. Quando não temos, o que nós aconselhamos é a pessoa fazer a colonoscopia de ano a ano ou de 2 em 2 anos, para ver se apanha uma situação muito in situ e não apanhar uma coisa muito evolutiva. Muito bem. Voltando só aqui ainda à doença dos pezinhos, tenho aqui no trabalho que as nossas jornalistas desenvolveram, uma pergunta que tem a ver com o calçado. Há um calçado adequado para estes doentes? Isso tem a ver com o facto de estes doentes, como não sentem, não têm dor, não é? Têm que usar, ou têm que ter alguns cuidados, tal como os doentes com pé diabético, para evitar que venham a ter traumatismos e a que a doença seja evolutiva. Porque primeiro começam as alterações da sensibilidade e ao fim de alguns anos começam as alterações motoras, isto é, o pé começa a ficar pendente e a pessoa Parte-se um pé, por exemplo. Pois, pode acontecer, não é? Pode ser que pode acontecer, e portanto as pessoas têm que ter algum cuidado porque não têm, numa primeira fase não têm sensibilidade e numa segunda fase perdem a cuidado motora. Há pessoas que partem os pés ou outro membro porque está dormente. Exatamente. Não sentem, portanto... Não sentem, pode acontecer. Doutor, onde é que a encontramos, doutora Isabel Gaspar? Trabalho na Clínica Europa e no Hospital Egas Muniz e no Hospital de Santa Cruz, porque eu dedico muito à área cardíaca. Então trabalha com o doutor Eduardo Barroso, no Egas Muniz, não é? Não, o doutor Eduardo Barroso é do Correio Cabral. Do Correio Cabral, perdão, exatamente. Então vamos lembrar que podemos encontrar a doutora Isabel Gaspar numa primeira fase até na Clínica Europa, porque é privada, não é? Quem quiser de facto falar consigo, e depois em 2 hospitais públicos, são públicos, não é? O Hospital Egas Muniz e o Hospital de Santa Cruz. Santa Cruz. Exatamente. Pronto, aí naturalmente já os utentes do Serviço Nacional de Saúde. A Clínica Europa, eu relembro-me que é na Parede, não é? Exatamente. Na Parede, já tivemos cá vários colegas seus e é um gosto receber, porque o que percebemos é que são todos excelentes profissionais. Sim, todos. E além de bons profissionais com uma capacidade de comunicação ímpar, que em televisão ajuda muito. Ajuda, porque não usarmos aqui termos muito técnicos é que faz com que os nossos espectadores entendam o que estamos a dizer. Claro. Não é? Porque senão estaríamos num congresso. É verdade, e nós hoje, de facto, tanto eu como tu que és um doutor especializado em tanta doença, não sabias que a doença dos pezinhos não era o teste do pezinho. Não, e tive o cuidado de estar a ler a matéria, embora depois da gala de ontem, e não tinha percebido, quer dizer, mas também não percebi porque se calhar liguei eu, como se calhar ligaram todos, não é? Pois, ligaram todos imediatamente ao nosso teste do pezinho das crianças. Doutora Isabel, muito obrigada. Não quer levar a no name, não? Gostava, mas tem lá uma cadela ciumenta e, portanto... Ainda está ocupada a casa. Enquanto a outra estiver, não cala lá ninguém. Exatamente, doutora. Mas ela gostou de si. Okay, isso é muito importante. E agora fazemos, suponho, um curto intervalo, não é? Foi muito bem. Então, um curto intervalo. Até já.